Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de Métodos Computacionais em Física, aqui do Instituto de Física da USP. Meu nome é Luiz Gregório Dias e vamos continuar com as nossas aulas de eletromagnetismo. Então, na aula de hoje, a gente vai ver como a gente calcula o campo elétrico, o vetor campo elétrico, dado o potencial elétrico V de xy, que a gente calculou na última aula. Quem não viu, eu vou colocar aqui em cima um link para a aula, que é importante para a gente ter esse potencial calculado usando um método de aproximação de Jacobi. Então, quem não viu essa aula, por favor, reveja lá. Então, o objetivo da aula de hoje é calcular numericamente o campo vetorial relativo ao campo elétrico, dada a solução numérica da equação de Laplace. Então, a gente também tem como objetivo aprender a fazer ou calcular e plotar campos vetoriais no Octave ou no MATLAB, usando o comando gradient, né, para fazer o cálculo dado um potencial, ou qualquer, né, função da qual de várias variáveis que a gente queira calcular o campo vetorial dado pelo seu gradiente, e depois fazer um plot desse campo vetorial usando o comando quiver. Né? Então a tarefa é justamente fazer isso, obter primeiro o potencial elétrico usando o método de relaxação de Jacobi, depois o campo elétrico a partir do potencial, né, essencialmente vai ter o gradiente, menos o gradiente do potencial, para o seguinte sistema, um capacitor de duas placas finitas, mantidas a determinados valores de potencial, essas vão ser as nossas condições de contorno, e aqui note que não é sempre que a gente resolve o problema de um capacitor de placas finitas, e aqui a gente vai poder resolver essencialmente colocando as condições de contorno apropriadas para o cálculo do nosso potencial elétrico. Então, tempo aproximado, um pouco mais demorado do que a última tarefa, para vocês se acostumarem aqui com essa função quiver e também, às vezes, a função gradient pode dar alguns problemas, a gente vai ver um pouco disso mais para frente. Então, o campo elétrico é essencialmente o gradiente do potencial, né? A gente determina o potencial resolvendo a equação de Laplace, tanto homogênea quanto não homogênea, a gente obtém o campo elétrico, aqui no caso, está falando de sistemas em duas dimensões. Então, o campo elétrico ele vai ser um vetor, cujas componentes vão depender de x e de y, e vai ser dado, então, pela derivada parcial, cada uma dessas componentes, do potencial em relação a x ou em relação a x. A y. Então, como é que a gente faz? A gente faz a seguinte aproximação numérica para as componentes. Vai ser essencialmente a derivada, e a gente aqui vai usar a derivada centrada. Né? Então, v em x mais delta x, menos v x menos delta x, mantendo o y constante, dividido por 2 delta x. Isso vai me dar, então, o campo elétrico, componente x do campo elétrico, na posição x, y. E aqui a mesma coisa, a componente y do campo elétrico na posição x, y vai ser dada por menos v de x, y mais delta y, menos v de x, y menos delta y, dividido por 2y, 2 delta y. Então, nas bordas a gente tem a seguinte questão. Imagina que você está no primeiro ponto do meu grid, de modo que você não tenha definido esse x menos delta x. Então, naquele ponto da borda, a gente pode ainda definir o campo elétrico, mas a gente usa não a derivada centrada, mas essa derivada aqui. Ou, se você estiver na outra borda, onde não existe o x mais delta x, você chegou no ponto em que a fronteira ali do seu domínio, você não tem esse ponto aqui definido, você pode usar a derivada backward, né? Derivada que pega o ponto x menos v de x menos delta x. Então, só nesses pontos da borda você pode usar essas outras definições da derivada. Nos outros, lá no meio, você usa essas daqui. Então, lembrando aqui, né, claro que a mesma coisa acontece para a componente y. Bom, então não tem muito o que a gente
falar sobre o campo elétrico, é simplesmente uma derivada numérica, já que você tem aqui a discretização do potencial, né, em x e y, isso aqui vai ter uma matriz, essencialmente você tem todos os elementos. Uma vez que você convergiu o potencial, você pode calcular o campo elétrico dessa forma. Então vamos centrar então no sistema que a gente vai tratar, que eu acho que é o mais interessante, que é um capacitor de placas paralelas em 2 dimensões. E o que a gente vai considerar então? Quais são as nossas condições de contorno? Então a gente vai tomar primeiro o nosso domínio, né? onde é que é o nosso, entre aspas, infinito. Vão ser essas bordas aqui, em que a gente vai dizer que nessas bordas, isso aqui pode ser, essa distância aqui pode ser, vamos tentar ver, pode ser até maior do que a gente está colocando aqui, para que isso aqui seja realmente a borda do sistema, né? Então aqui o nosso potencial vai ser 0, e a gente vai ter 2 linhas aqui. Se você pensar que isso é algo 3D, você pode pensar que isso aqui são placas infinitas na direção que está perpendicular ao plano aqui do slide, em que você tem uma dessas placas mantida a um potencial V igual a menos 1. Deixa eu só circular aqui. V igual a menos 1. E a outra placa a uma certa distância, que se essa distância aqui é 1, e essa aqui eu acho que eu vou até desenhar aqui. Se essa distância é 1, e aqui 1, essa distância é 0,4, essa outra placa está a um potencial mais 1. E aqui então nós temos 1, isso aqui é y, isso aqui, apagar aqui, não ficou muito bom. Essa aqui vai ser x, aqui também vai ser 1, e nessas bordas aqui, a gente tem que o nosso potencial é 0. Essas são as nossas condições de contorno, essas 4 bordas. E a gente quer calcular o potencial e o campo elétrico. Então a gente quer calcular o potencial, V de x, y, e o campo elétrico, E, que é igual a menos o gradiente de V, nessa região branca aqui. Certo? Dadas essas condições de contorno, essa placa mantida sempre a potencial menos 1, essa outra mantida a potencial mais 1. Certo? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai considerar, como eu falei, um domínio de lado 1, x e y, onde o 1, aqui essas bordas vão ser o nosso infinito, entre aspas. Né? E as outras condições de contorno é que entre x, para x igual a 0,3, y variando entre 0,2 e 0,8, ou seja, 0,6 de comprimento, 0,6. A gente tem uma placa que varia menos 1, mesma coisa, então, na direção para x igual a 0,7, então essa separação aqui é de 0,4, e também essa placa vai estar mantida a um potencial mais 1, que é exatamente o que a gente fez aqui. Né? Então aqui é uma distância de 0,6, 0,4, e isso aqui daqui para cá é 1. Condição inicial para o método de relaxação de Jacobi, V igual a 0 em todo o espaço, exceto nos pontos onde vale as condições de contorno. Critério de convergência é o mesmo que a gente usou na aula do método de relaxação de Jacobi. Né? A gente para a relaxação quando essa soma aqui chegar a 10 a menos 3, ou ficar menor do que 10 a menos 3. E vamos
usar também um passo igual em x e y, que é igual a 0,05. Então, isso é para o cálculo do potencial. Então, o que a gente faz uma vez que a gente calcula o potencial? A gente faz o que a gente fez também na última aula. A gente faz um plot de contorno do potencial aqui para essas condições iniciais. Pode fazer, então, com 50 cores, como a gente tinha feito antes. E, uma vez que a gente faz esse plot, a gente tem que calcular o campo elétrico. Então, o campo elétrico você pode calcular de duas formas. Uma é fazer na mão, ou seja, calcular, uma vez calculado o potencial, você vem aqui e calcula para cada ponto do seu grid essas derivadas aqui, armazena isso como uma componente x do campo elétrico, essa outra aqui como a componente y do campo elétrico, e você tem, então, um vetor para cada ponto do seu grid. Um vetor associado a cada ponto do seu grid. Então, você vai ter uma matriz de vetores, se você quiser. Tá? Então, você pode fazer manualmente, ou você pode pesquisar aqui a função gradient, que ela justamente faz isso de uma forma um pouco mais automática, mas eu recomendo que vocês deem uma olhada na documentação para vocês verem o que vocês estão fazendo. Então, use com cuidado, porque tem que ver como é que a gente usa as definições, né, do que são os argumentos dessa matriz, desse função gradient, e também essa função quiver. Dê uma olhada aqui, você vê que isso aqui vai ser um vetor, na verdade. Né? Então, você tem componentes x para cada ponto xy, componentes y também para cada ponto xy, é isso que vai te dar o quiver. Então, o que esse quiver vai me retornar? Ele vai retornar um plot que é justamente isso de um campo vetorial. Então, se eu combinar no mesmo plot, o plot de contorno do potencial e também o quiver do campo elétrico, eu obtenho alguma coisa assim. Eu obtenho curvas de nível do potencial e para cada ponto, em princípio eu posso colocar aqui a densidade, mas para cada ponto eu vou ter um vetorzinho sendo plotado naquele ponto xy com as componentes x e y, e é isso que está sendo mostrado aqui. E aqui qual que é o ponto interessante? Os cursos de física básica, de eletromagnetismo, física 3 tipicamente, a gente resolve o campo elétrico para um potencial de placas paralelas infinitas. E a gente aprende que esse campo é constante na região entre as placas. Né? Então aqui a gente está mostrando, justamente aqui, então, lembrando que aqui a gente tem o potencial mais 1, aqui o potencial menos 1, o campo vai, né, do potencial maior para o potencial menor, é menos o gradiente, e aqui ele é praticamente constante, né? Você vê que mesmo a sua magnitude é praticamente constante na região entre as duas placas. O que a gente não vê em física 3 é o que acontece aqui quando a gente chega na borda das placas. E aí você tem esses efeitos de borda aqui, você tem campos agora que não são mais uniformes, eles acabam decaindo também, né? E aqui na nossa simulação a gente obtém tudo. A gente consegue ver, assim, você vê que aqui, você vê, nesse ponto aqui você tem uma separação entre as linhas, é bem baixa, significa que o campo elétrico aqui é maior, né? Porque você tem um gradiente maior. Então eu acho que esse é o tipo da coisa que é interessante da gente ver num exercício como esse aqui de eletromagnetismo. Note aqui outra coisa, que o que eu fiz, eu tive que calcular como o campo é menos o gradiente, eu tive que colocar menos 1, e aqui note que eu tive que colocar o operador de transposição dessa matriz V potencial aqui. Além, é claro, como argumentos do operador gradiente, o ΔX e o ΔY, no caso o ΔY é igual ao ΔX. Para o quiver, então eu coloco os dois arrays de x e y, e
a saída, então, desse vetor gradiente. Note que você também, como eu falei antes, você pode calcular isso aqui meio que na mão, usando as derivadas numéricas. Então vamos falar um pouquinho sobre o debug. Para o debug aqui eu escolhi uma seção da matriz que pegue as condições de contorno de uma das placas. Por exemplo, aquela placa que está centrada em -1. Então aqui eu escolhi das linhas 1 a 9 e das colunas de 4 a 7. Lembrando que as colunas, quando eu olho assim, eu estou aumentando y, e as linhas, quando eu faço assim, eu estou aumentando em x. Então, esse aqui é a primeira condição inicial, né? Tudo zero, exceto nas condições de contorno. Então, a partir da posição 5, né, em colunas, da coluna 5, eu começo a ter aqui a minha placa mantida -1, isso aqui é a condição inicial, e todo o resto zero. Só para colocar isso aqui na versão, vamos dizer assim, espaço real, aqui eu tenho, então, aumentando em y, ou seja, o número da coluna, o índice da coluna está aumentando, e aqui eu estou aumentando em x, o índice da linha está aumentando. Significa, então, de novo, que se eu for olhar essa matriz, eu tenho que transpor, algo que vai ser mais ou menos assim, né? Se eu tenho que olhar a matriz como se fosse mais ou menos dessa forma, essa é a representação em x e y. Então essa aqui é a matriz em x em n igual a 1, né, a primeira aproximação. Já na próxima iteração, eu começo a ter esses valores aqui atualizados, todos eles em volta aqui da placa. Por quê? Porque cada valor vai ser a média dos 4 pontos que estão em volta, então os pontos perto da placa vão assumir o valor menos 0,25, né? Porque todo o resto é zero. E assim por diante, essa aqui, quando eu chegar lá, por exemplo, no passo 6, aí eu já vou ter tido a oportunidade de varrer mais pontos, então essa aqui vai ser justamente a borda, né? Linha 1, que são esses pontos em preto aqui, e aqui eu tenho de novo a minha barra mantida a -1, mas eu tenho agora um gradiente de potencial entre a placa e a borda e também entre as placas. Certo? No final de tudo, a gente deve obter um gráfico como esse daqui, e espero que aí dê certo. Bom, façam isso, vejam o que acontece com o potencial quando vocês fizerem um método de relaxação, a convergência, e vocês devem obter justamente esses efeitos de borda aqui, interessantes no potencial. Se quiserem colocar aumentar a distância entre as placas, ver o que acontece quando você aumenta, diminui, fiquem à vontade aí para fazer esses testes. E aí na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre campo magnético e terminar a parte de eletromagnetismo. Então até a próxima aula, a gente se vê.